Então vamos lá, vamos tratar hoje sobre a carta número 12. É uma carta para quem é day trade. Carta 12 day trader das cartas do ICT. Essa carta, o ICT, ele meio que apelida ela como a carta pão com manteiga. Por que o Michael apelida essa carta como pão com manteiga? Você pode estar se perguntando. Porque tecnicamente é algo considerado fácil por ele e algo que os seus alunos viram repetidamente durante todos os 12 meses da mentoria dele. Por isso que ele fala, pão com manteiga, é algo fácil. Você quer fazer uma comida ali e tal, é algo fácil, rápido. Você pega um pão, passa uma manteiga, é algo rápido, fácil e prático. É basicamente isso. Essa carta, ela é direcionada para operadores day trades. Salvo, exceto se você quiser aplicar essa modelagem no aspecto fractal, você pode. Você pode jogar ela para um day trade, para um scalper, você pode jogar ela para um swing, você pode jogar ela para um position e assim sucessivamente. Essa carta e as demais da mesma forma. Você pode fazer tudo da mesma forma. Mas para a gente iniciar, a gente precisa definir algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa definir aqui para a gente entender sobre essa carta número 12. A gente precisa definir o que é um bloco de ordem. O que é um bloco de ordem? Você pode estar se perguntando, o bloco de ordem é a última vela fechada antes de uma grande baixa. Um bloco de ordem é uma vela de baixa antes de uma grande alta. Isso está correto, David? Sim, tecnicamente, sim. Porém, vocês viram no mês 4 da mentoria do Michael que nós temos não apenas esse tipo de bloco de ordem. Nós temos outros blocos de ordens também. Mas a gente vai partir da premissa, basicamente, desse bloco de ordem. A última vela de alta fechada antes de uma grande baixa e a última vela de baixa fechada antes de uma grande alta. Tá? Então, bloco de ordem. Uma vela de alta antes de uma baixa e uma vela de baixa antes de uma alta. Isso aqui é uma definição de bloco de ordem que pode ser levada em consideração com toda certeza. Isso aqui é uma definição de bloco de ordem. Porém, nós temos dois tipos de blocos. Como assim, David? Dois tipos de blocos. Eu não estou falando sobre altista e não estou falando sobre baixista, pessoal. Eu estou falando sobre blocos de ordens de alta probabilidade, para que vocês entendam, quando eu falo que nós temos dois tipos de blocos de ordens, nós estamos falando sobre isso aqui, ó. Nós temos dois tipos de blocos de ordens. Claro, vai ser altista e baixista? Sim. Mas além desses dois tipos de blocos de ordem, nós temos os blocos de alta probabilidade, e nós temos os blocos de ordens de... Deixa eu pegar aqui, só para repetir, né? Blocos de ordens de baixa probabilidade. Nós temos esses dois tipos de blocos.
de alta probabilidade e de baixa probabilidade. Qual dos dois nós vamos querer trabalhar, David? Lógico, óbvio que nós vamos querer trabalhar os blocos de ordens de alta probabilidade. Não faz sentido nenhum a gente querer trabalhar com os blocos de ordens de alta probabilidade. Poxa, David, bacana. Estou lembrando lá das aulas do mês 4 sobre os blocos de ordens. Mas eu não estou conseguindo me recordar do que é um bloco de ordem de alta probabilidade. Eu não estou conseguindo me recordar do que é um bloco de ordem de baixa probabilidade. Tecnicamente, se você não está lembrando disso agora, eu vou te passar aqui o gabarito, que é o quê? O bloco de ordem de baixa probabilidade é um bloco de ordem que não gera o Fair Value Gap logo após ele. Vamos escrever isso daqui que é para que todos tenham acesso. O bloco de ordem de baixa probabilidade é o bloco que não gera o Fair Value Gap. O contrário disso é verdadeiro, ou seja, o bloco de ordem de alta probabilidade é aquele que gera o Fair Value Gap. É você ter em mente isso. Isso daqui você não quer operar. Isso aqui você quer. E vocês vão ver nessa tópica aqui desse modelo de carta 12, o modelo pão com manteiga, onde o Michael vai mostrar ali basicamente como você opera dentro de Fair Value Gaps de alta probabilidade e dentro de blocos de ordens de alta probabilidade. Lembrando sempre, pessoal, que nós temos que ter o contexto. Nós temos que ter o contexto. Como assim, David? Temos que ter o contexto. Nós temos que comprar blocos de ordens de alta probabilidade em regiões de desconto. Nós temos que vender blocos de ordens de alta probabilidade em região premium. Pedir ao ex, certo? Não adianta nada você verificar um bloco de ordem de alta probabilidade de compra, mas só que esse bloco de ordem está surgindo em uma região premium. Não adianta nada vocês buscarem um bloco de ordem de alta probabilidade de venda, só que ele está em uma região de desconto. Tem que estar dentro do contexto. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar uma diversificação desses dois blocos. Poxa, David, você falou que eu não quero operar o bloco de ordem de baixa probabilidade. E não vai. Você não vai operar o bloco de ordem de baixa probabilidade. Você vai aguardar esse bloco de ordem se formar. Deixa eu exemplificar aqui com um desenho para a gente ir para o gráfico. Você vai procurar esse bloco de ordem de baixa probabilidade aqui, ó. Ou seja, esse bloco aqui não gerará um Fair Value Gap. Ponto. O que é que você está esperando? Você está esperando o mercado voltar para retestar ele e então aqui apareça depois desse reteste o bloco de ordem de alta probabilidade, mostrando aqui um Fair Value Gap altista. E é onde você vai lá e procura estar operando dentro disso. Por que pão com manteiga, David? Porque o Michael ele deixa bem claro que esse modelo... Falou, João. Ele deixa bem claro que esse modelo é um modelo para 20 pip ou pontos. Day trade. 20 pips ou pontos. Isso aqui, ó. 20 pips ou pontos. Você vai usar os dois blocos mistos
para encontrar algo dentro do mercado. Esse modelo se repete diariamente. Esse modelo se repete diariamente, pessoal. Pasmem. Ele se repete diariamente. Diariamente. Aí aqui onde eu venho uma questão e uma pergunta para vocês. Bem simples, tá? Não quero que ninguém me responda, mas eu quero que vocês se respondam. Hoje, atualmente, quanto vale a sua hora de trabalho? Não precisa me responder. Mas hoje, quanto vale a sua hora de trabalho? Eu não sei quanto é um salário mínimo, mas eu acho que deve estar girando em torno aí de uns 1.700. Se alguém souber aí, manda aí no chat, por gentileza. 1.518. 1.518. Isso aqui, dividido por 30, vamos colocar por dia, tá? Equivale a um dia de trabalho por 30, R$ 50,60. Vamos colocar aí um cara que ganha 2 salários mínimos, 3.036, 1.518 vezes 2, 3.036. Isso aqui dividido por 30 é R$ 101,20. R$ 101,20. O dia de trabalho de uma pessoa que ganha 2 salários mínimos. Com esses 20 pips, vocês vão ver que muitas vezes chega a $100 por dia, R$ 500. Chega a 300, $400, dependendo do total alavancado que você vai estar entrando dentro da sua gestão de patrimônio. Então, o que é que você está fazendo? Você está comprando esse bloco de ordem de alta probabilidade, colocando o seu stop bem abaixo dele e buscando uma somatória de 20 pips ou uma expansão diária para ataques de liquidez bem nítidas e claras. Então, vamos recapitular aqui para a gente já ir para o gráfico. O que é um bloco de ordem? Um bloco de ordem é uma vela de alta antes de uma baixa e uma vela de baixa antes de uma alta. Nós temos 2 tipos de blocos. Correto afirmar que altista e baixista. Mas além desses 2 tipos de blocos de ordens, dentro deles nós temos uma variante. Nós temos os blocos de ordens de alta probabilidade e nós temos os blocos de ordens de baixa probabilidade. Bloco de ordem por bloco de ordem, a coloração já indica muita coisa, como eu já mostrei para vocês no mês 4. Mas quando a gente para fazer esse refinamento de alta probabilidade e baixa probabilidade, a nossa seletividade de operação fica absurda, certo? Fica absurda. Eu nem vou perguntar aqui que se vocês fazem essa seleção de bloco de alta e de baixa probabilidade. Pode ser também, Marcelo, pode ser também, certo? Pode ser também. O propulsion, que tecnicamente a gente está falando aqui de um propulsion, tá? Tecnicamente, como a gente já viu as aulas sobre blocos, a gente sabe que isso aqui tipifica um propulsion, certo? Isso aqui tipifica um propulsion. Só que a gente está usando 2 tipos de blocos. O propulsion pode ser qualquer tipo de bloco, tá? Então a gente está procurando especificamente um de baixa probabilidade e um de alta probabilidade, para então estar surfando movimentos. O que é que a gente vai procurar? A gente vai procurar sempre estarmos dentro das faixas horárias. Nunca vou trabalhar fora de uma faixa horária. O que seria isso, David? As horas de maior probabilidade. Nós já sabemos quais são. Não preciso estar aqui cantando isso novamente para os senhores, porque os senhores já sabem quais são as horas de maior probabilidade. E se
o fator tempo é mais importante do que o fator preço, eu não tenho por que estar dentro do mercado quando o tempo não está regendo a parada, certo? Tira muito viés, tira muita questão bem chata de dentro da nossa visão, tudo bem? Então, munidos disso, essa é a carta 12, vamos desbruçar ela um pouco dentro dos gráficos. Ela é bem simples, ela é bem tranquila, ela é bem muito tranquila de se ver, tá? Muito tranquila de se ver ela. Deixa eu pegar aqui um gráfico aqui para os senhores. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está procurando um bloco de ordem de baixa probabilidade para que depois o preço trabalhe nele e então forme um bloco de alta probabilidade, tá? Vamos partir de um gráfico horário e então vamos procurar isso. Como vocês bem podem ver aqui, ó, de cara aqui a gente já tem basicamente, ó, diversos exemplos. Ó, gráfico horário. Sempre partam de uma premissa de tempo maior. Sempre iniciem de uma premissa de tempo maior. Procurem blocos de baixa probabilidade em tempo maior. Esse é um detalhe que eu não dei logo no início, que é para quem não assiste a aula completa não entenda. Procurem blocos de ordens em times maiores de baixa probabilidade. Ou seja, esse bloco aqui é um bloco de baixa probabilidade. Não teve um Fair Value Gap. Esse bloco aqui é um bloco de baixa probabilidade. Não teve um Fair Value Gap. Esse bloco aqui, ó, ele é um bloco de baixa probabilidade, ó. Ele aqui, ó. Aqui aconteceu um Fair Value Gap, David. Tudo bem. Aconteceu um Fair Value Gap aqui. Mas não aconteceu logo após ele. Não aconteceu logo após ele. Próximos blocos. Aqui, ó. Baixa probabilidade. Aqui, ó. Aqui foi alta, né? Teve um mini Fair Value Gapzinho aqui, mas eu poderia até selecioná-lo, mas não vou. Partindo do pressuposto de alta e de baixa probabilidade. Esse bloco aqui, ó, preço de abertura dele, não gerou Fair Value Gap, baixa probabilidade. Vamos pegar esses exemplos iniciais aqui em um gráfico horário. O que é que eu faço logo após isso? Eu abaixo o meu time frame. Eu entendi que esses gráficos, esses blocos, eles são de baixa probabilidade. Dentro disso, onde é que eu tenho aqui a interação neles, né? Para a gente abordar ele de imediato. Olha lá. O candle fechou negativo. O próximo candle já fechou acima do preço de abertura, caracteriza ele como um bloco de ordem. Se fez um Fair Value Gap com essa vela 3 aqui, é um bloco de ordem de alta probabilidade. Ele não faz, tá? Volta até as raízes aqui dele. Se você for levar em consideração a teoria do bloco de ordem, onde vocês vão estar visualizando basicamente o candle completo, a gente vê que ele interage. Ou seja, aqui é um ponto que a gente pode procurar esse modelo. Próximo ponto, aqui, ó. Olha a vela 1, fechou para baixo, vela 2 aqui, vela 3 que fecha acima do preço de abertura, aqui. Repara que ele não faz um Fair Value Gap, ou seja, esse bloco aqui é um bloco que pode me dar sustento para esse modelo de pão com manteiga. Esse bloco aqui, ele faz um gap? Não faz um gap. Ele trabalha
acima nessa vela, não confirma um gap já com essa, sendo essa aqui vela 1, essa vela 2 e essa vela 3, e interage. Ou seja, aqui eu posso estar descendo em um time frame menor e estar verificando se houve um bloco de ordem de alta probabilidade em tempos menores. Próximo, aqui, não temos um gap. Não temos um gap. Isso aqui é um bloco de baixa probabilidade. Isso aqui é um bloco de baixa probabilidade que se interage. No início aqui da semana, nós já temos algumas probabilidades. Ó. 1, 2, 3, 4 probabilidades. 4 oportunidades, para falar a verdade. Então, quando eu vejo esse bloco de ordem de baixa probabilidade se formando em um tempo gráfico maior e interagindo, vejam só, formou, beleza. Eu aguardo o preço interagir, não preciso nem cair em time menor ainda. Começou a interagir aqui, então eu caio em um tempo menor, tá? 5 minutos, por exemplo. Para que vocês entendam. Olha lá. Aqui eu tenho o quê? O bloco de ordem de baixa probabilidade. O mercado interage com ele nos 5 minutos e faz o quê? Ó? Um bloco de alta probabilidade aqui. Ó. Reparem comigo, tá? Aqui eu tenho o gráfico horário. O preço fechou acima dessa linha, está confirmando o bloco de ordem no gráfico horário. Perfeito. No tempo menor, eu espero a interação dele, que é tecnicamente essa interação aqui, ó, nesse pavio. Tá? Mas aqui no 5, eu já vejo o bloco de ordem de alta probabilidade surgindo aqui. Ó. Tá? Vejo esse bloco de ordem de alta probabilidade surgindo aqui. Interage nele e sobe novamente. Se expandindo até acima dessa máxima aqui. Olha onde eu tenho um outro Fair Value Gap aqui. Ó. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um bloco de ordem de baixa probabilidade em um time maior. O mercado interage nele depois de ser confirmado, forma um bloco de ordem de alta probabilidade, que se vocês forem operar, vocês vão colocar dessa forma aqui a entrada de vocês, ó, abaixo disso daqui. Poxa, David, colocar bem abaixo disso daqui, beleza. É onde vem as confirmações, porque eu ensino para os senhores. Vocês vão comprar só porque foi um bloco de ordem de alta probabilidade? Não. Vocês vão esperar a reação nele. Como, por exemplo, aqui, ó. Reagiu fechando acima. Poxa, um bloco de ordem de baixa probabilidade dentro de um de alta probabilidade no mesmo tempo. O que seria isso aqui? Um propulsion block. O que seria isso aqui? Um propulsion block. Só que eu estou usando a característica de dois tempos. Tempo maior, tempo menor. Isso aqui é um propulsion. Um propulsion no mesmo quadro de tempo. Esse aqui com esse aqui. Eu não vou comprar só porque isso aqui foi um bloco de ordem de alta probabilidade. Eu vou esperar uma reação do preço nele. Como, por exemplo, aqui. Olha esse propulsion aqui. Olha esse CRT, kryptonita aqui. Onde consome a mínima da vela 1, vai até a máxima da vela 1. E depois vem a vela 3 em um OTE dessa micro-região, interagindo com o preço de abertura desse bloco aqui. E então começa-se a expansão, fazendo com que eu confirme ainda mais esse bloco de ordem como sendo um bloco de ordem de alta probabilidade. Olha quantas confirmações eu tenho aqui. Tempo gráfico menor, alta probabilidade, propulsion block dentro do tempo gráfico idêntico para me dar mais confirmações.
Então o mercado vai começar a reagir. Poxa, David, e os fair value gaps de alta probabilidade? Olha ele aqui. Interage dentro de um bloco de ordem de alta probabilidade e deixa esses gaps aqui, ó. Isso aqui é um bloco de ordem de alta probabilidade. Não só esse bloco, esse gap aqui. Olha como eu tenho uma região massiva aqui, ó, já indicando muito claramente o que é aqui, ó. Que essa região aqui é uma região de altíssima probabilidade de gap. Interage com o gap, com o bloco de baixa probabilidade. Deixou o gap. Opa, já fica atento nisso. Deixou um BPR. Opa, já fica atento nisso. Deixou um propulsion, interagiu no propulsion, deixou outro gap dentro da mesma zona. Olha como o mercado vai lá, interage nesse patamar aqui, que isso aqui é um IOFD, um exercício de entrada institucional, IOFED, é um exercício de entradas de ordens institucional, e então se expande buscando patamares mais altos. A gente está falando de um modelo de 20 pips. 20 pips. Ou 20 pontos. Tá? 20 pips ou 20 pontos. A gente está falando de um modelo aqui, ó. Tecnicamente para buscar 20 pips ou 20 pontos. Olha quantos pontos esse aqui foi. 88,5. Que é no caso alças, né? 354 pontos. Com um micro contrato, a gente tem aqui 100 e alguma coisa dólares. Com 2 micro contratos, a gente tem nessa movimentação aqui, ó, 354 dólares. Aí eu pergunto para os senhores. Pergunta de seleção. Quantos dias do salário que os senhores recebem hoje são para fazer esse total aqui? Com 2 contratos, 354 dólares, que é mais ou menos ali 1.500, né? Hoje o dólar está 5,60. 5,60 vezes 354. 1.982. 1.982. Muito mais que um salário mínimo. Com 2 contratos. É os senhores entenderem e caírem na real de que os senhores não devem se comparar a mim. Que os senhores não devem se comparar a ninguém. É os senhores colocarem isso em um papel. Anotarem. Arriscando 73 dólares. Com um contrato, com 2 contratos. Quanto tempo para os senhores fazerem isso daqui no trabalho dos senhores? Pão com manteiga. Baixa probabilidade, interagiu. Alta probabilidade, confirmou. Eu não vou comprar um bloco de ordem de alta probabilidade só porque ele é um bloco de ordem de alta probabilidade. Eu trabalho com probabilidade. Quanto mais probabilidade, melhor. E dá muito bem tempo de os senhores verem isso aqui acontecendo. Estou em um tempo de 5 minutos. Vai lá e faz. Olha o próximo aqui, ó. Baixa probabilidade. Baixa probabilidade. Trabalha acima dele. Interage com ele. E deixa um gap. Esse gap aqui, ó, é um gap de alta probabilidade. Esse gap aqui, ó, ele é um gap de alta probabilidade. Poxa, David, e o bloco de ordem de alta probabilidade, onde estaria? Dentro disso daqui, ó. Pavio de um candle verde é o quê? É movimento negativo, ou seja, isso aqui é um bloco. Isso aqui é um bloco.
que deixa o gap. Olha como ele no IOFD, o exercício de entrada institucional, ele está bem aqui, ó. Vocês podem pegar essa compra aqui. Por quê? Eu tenho um bloco de baixa probabilidade aqui, ó, pão com manteiga. Eu tenho um bloco de ordem de baixa probabilidade. O mercado volta, interage nele e deixa o gap. Logo, toda essa região aqui é uma região de alta probabilidade. O mercado vem, interage nesse fair value gap e então faz o quê? Expande. Quando ele expande aqui, o que é que a gente tem? A gente tem uma baixa probabilidade aqui, ó. Preste atenção. A gente tem uma baixa probabilidade aqui, ó. Só para os senhores entenderem como é que funciona a fractalidade, que eu sei que os senhores funcionam. Eu sei que os senhores já sabem. 5 minutos. Baixa probabilidade. 1 minuto. Alt G, domingo, aqui, ir para. Eu sei que os senhores sabem que é basicamente isso. Aqui eu tenho uma baixa probabilidade, ó, de 5 minutos. Interagiu com ele. Depois de isso acontecer, eu preciso de quê? De um gap para formar uma alta probabilidade. Tecnicamente, ele está aqui, ó. Vai. Aqui, ó. E aonde? Aqui, ó. Nesse volume balance. Aqui eu não estou falando sobre apenas bloco. Porque vejam, depois de confirmar essa região aqui, há um gap. Depois de confirmar essa região aqui, há um gap. Eu não estou falando só sobre blocos de ordem de alta probabilidade, como são esses dois aqui, ó. Eu estou falando sobre fair value gap de alta probabilidade, que aparece logo após essa região. Como, por exemplo, aqui, ó, esse volume imbalance, que não deixa de ser um gap de alta probabilidade. Olha esse toque nesse bloco de ordem aqui de alta probabilidade em time menor, que não deixa também de ser algo muito importante. Tá? Fractalidade. Vamos cair para o 5 novamente. Alt G, ir para. Bem aqui, ó. Olha lá. Nesse IOFED aqui, vamos excluir isso aqui, que tecnicamente seria a nossa entrada, né? Depois de interagir com o bloco de ordem de baixa probabilidade, surge o de alta probabilidade aqui. Tá? Surge o de alta probabilidade aqui. Ele não toca no bloco de ordem de alta probabilidade. Ele toca no gap de alta probabilidade. Qual é a ideia dos senhores? É comprar esse gap e stop abaixo do bloco. A gente está falando de 20 pontos. Mas só aqui eu tenho 153. Chega até mais ou menos 300, arriscando 90. Tá? Vamos colocar 3 para 1 só. Que é isso aqui, ó. $273. É porque vocês acham que isso é pouco, pessoal. Eu sei. Vocês acham que isso é pouco, 273 vezes 5,60. Tá aí um salário mínimo, 1.528. Em quanto tempo? Entrou aqui, saiu aqui. Em 1 hora e 50 minutos. 1 hora e 50 minutos. E aí? Vocês estão caindo na real que em 1 hora e 50 minutos, com 2 contratos, aplicando isso aqui,
pão com manteiga e outras teorias do ICT que eu ensino para vocês em 1 hora e 50 minutos com 2 contratos, vocês fazem um salário mínimo. Vocês fazem muito mais que um salário mínimo. Bem simples. Baixa probabilidade, interagiu em tempo gráfico menor, um bloco de alta probabilidade, gatilhos de entrada, stop bem definido e vai surfando. Baixa probabilidade, interagiu, gatilhos de entrada, stop bem posicionado e vai surfando. Olha lá. Tá? Baixa probabilidade. Ele confirma onde? Confirma aqui, ó. Confirma aqui. Interage com ele aqui. Interage aqui. Dar-me gatilho de entrada? Não dar-me gatilho de entrada, então eu não faço nada. Eu não forço. Eu não forço. Surgiu aqui, lá por volta das 3 da manhã. Surgiu bem aqui, lá por volta das 3 da manhã. Nesse time aqui, ele surge, tá? Ele surge nesse time aqui. Como assim, David? Ele surge nesse time aqui. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Fractalidade. Ó. Vela negativa, tá aqui. Ele faz um gap? Não faz. Então eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho baixa probabilidade aqui. Certo? Só para vocês entenderem. Eu tenho baixa probabilidade aqui. Ele interage aqui, ó. Não precisa ser também, para que vocês entendam e não fiquem fixados e fissurados nisso. Ah, preciso de um gap, de um baixa probabilidade lá no H1, depois eu tenho que cair para o M5. Não! Não fiquem fissurados nisso. Isso é fractal. Isso acontece no mesmo tempo gráfico. Olhem os 5 minutos. Eu não tenho um gap aqui. Baixa probabilidade. O mercado interage nele. Olha o gap aqui, ó. Tá? Olha o gap aqui, ó. Disse. Que faz com que toda essa região aqui seja o quê? Seja uma alta probabilidade, ó. Entenderam? Isso aqui é um propulsion. Só que agora eu vejo confirmações a mais. É um pão com manteiga. Alta probabilidade. O mercado vem, interage nele. Eu vou comprar só porque tocou em um bloco de ordem de alta probabilidade? Não, não vou. Eu vou esperar gatilhos, como por exemplo, esse CRT aqui. Para começar a procurar por operações. Como por exemplo, essa volta aqui. Modelo de entrada. Como por exemplo, esse outro ponto aqui. Reparem, na confirmação do H1 não tinha e está tudo bem. Aí o que é que eu faço? Eu vou ficar paralisado porque na confirmação do H1 não tinha. Não, você reestrutura a sua leitura. Mas o importante é você verificar as duas funções aparecendo. Baixa probabilidade, interagiu. Alta probabilidade, interagiu aqui. Pô, quer comprar só porque é uma alta probabilidade? Compra. Compra. Você pode fazer isso. Stop aqui, bem definido, e leva tua operação. Temos algumas possibilidades de entrada, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre. Quer comprar só porque é uma alta probabilidade e tem as confirmações do pão com manteigas necessárias? Tudo bem, o Michael dá esse aval. É o modelo que o Michael mostra. Só que eu coloco, além desse aval de alta probabilidade, eu procuro algumas informações a mais. Como vocês bem podem ver, as minhas operações, elas nem sempre acontecem aqui, ó. Por quê? Porque eu não fico confortável de comprar só porque tocou nesse bloco de ordem de alta probabilidade. Eu quero ter informações a mais, como por exemplo, essa confirmação desse bloco de ordem aqui é uma questão.
Esse CRT aqui é outra questão. Essa quebra dessa vela CRT aqui, interagindo nela aqui, é outra questão. Esse retorno aqui a esse gap aqui, por quê? Se eu sei que aqui tem um gap em uma região de desconto, eu sei que essa vela aqui, ó, é um bloco de alta probabilidade. Ó. Vou colocar aqui um mitigation block. Eu sei que esse gap bem aqui, com esse pavio aqui é uma alta probabilidade. Depois de ter visto tudo isso aqui. Ó. Ou seja, não se espantem se muitas vezes vocês não me verem pegando a compra aqui, que é a raiz do movimento. E me verem pegando ela aqui, ó. Porque aqui eu tenho confirmações a mais. E meu stop posicionado por aqui. 20 pontos. Eu estou falando de um modelo de 20 pontos. Aqui eu já tenho 271 pontos. Vamos colocar um 3 para 1 aqui, ó. 3 para 1. 178. Arriscando 59. 178. Vezes 2 contratos, 178 dólares. 178 vezes 5,60. Façam as contas. Porém, o mercado vai lá e voa, David. Pois é. Aí vai onde entrar a questão da condição de stop, parciais. Se você não assistiu o vídeo que eu publiquei, uma operação minha que eu fiz recentemente, assista, vá lá, veja basicamente como é que eu faço. O mercado vai e vral. Depois, nós temos o que acontecendo? Nós temos o mercado, tecnicamente, fazendo uma confirmação de um bloco no H1. Aqui. Importante, lembrem-se sempre, estejam dentro de Q-Zones. Aqui eu estou dentro de uma Q-Zone, 7 horas da manhã. Aqui eu estou dentro de outra Q-Zone, 2h55 da manhã. Aqui eu estou dentro de outra Q-Zone, basicamente. Não é basicamente uma Q-Zone, né? Mas é as prévias dela, a gente sabe que acontece a macro aqui, 8 horas da noite. Aqui. O que é que a gente tem aqui? O que é que a gente precisa? Vamos nos lembrar. Eu preciso da interação de um bloco de alta probabilidade em um bloco de baixa probabilidade. A baixa probabilidade está aqui. Interage, nada de gap. Nada de gap. Nós temos nada de gap aqui, tá? A não ser aqui, ó. Bem aqui. Esse gap aqui. Depois de levar em consideração toda essa vela aqui, ó. Que não deixa de ser um bloco também. Toda essa vela aqui, ó. Aqui eu tenho uma alta probabilidade. Todo esse bloco aqui, o gap aqui. Então aqui eu posso acreditar. Mas o horário me é favorável? 4 horas da tarde? Não me é favorável. Quer pegar? Pega. Sem problemas. Mas esteja ciente disso. É 2 contratos que geralmente eu uso, David. Eu não vou usar 2, vou usar 1. 20 pontos. 3 para 1. 132. Com um contrato. 132 por 2. 60 e alguma coisa dólares. 60 e alguma coisa dólares. E assim vai. E assim vai. Tá? Pão com manteiga, pessoal. Simplesinho. Baixa probabilidade com alta probabilidade. Vamos lá. Um exemplo baixista aqui, ó. Bem na cara aqui, ó. Sem cair muito tempo. Baixa probabilidade, certo? Não tem gap. Ou seja, essa vela altista é uma baixa probabilidade. Interage nela. Deixou um gap. Deixou. Esse fair value gap aqui é o quê? É uma alta probabilidade.
Interagiu nele, aqui você pode vender. Ó. Não entendam que é só o bloco. Estamos falando também de gap. Estamos falando, depois da interação, de um bloco de ordem de baixa probabilidade, que é a base desse modelo. A base. Baixa probabilidade formou. Opa, bacana, beleza. Vamos esperar o preço tocar nesse baixa probabilidade. Tocou no baixa probabilidade. Deixou o gap? Não deixou. Então não faz nada. Aqui, ó, tocou. Deixou gap? Não deixou. Não faz nada. Tocou. Deixou gap? Deixou um baita gap. Um baita volume balance aqui, ó. Um baita volume balance. Interagiu nele, entrada. Stop aqui. Tecnicamente eu deixaria acima desse preço de abertura barra fechamento, sem problema algum. Com 2 contratos, $179. 3 para 1. Tá? Vamos sempre partir dessa premissa para o 3 para 1, para vocês verem. $541. Foi o movimento completo. Não vai, é baixa probabilidade. Foi o movimento completo lá embaixo de 1172. Movimento completo, tá? Sem problema algum. E então, vocês começam a ter uma visibilidade bem bacana. Caiu, beleza. Foi lá, deixou o gap, ó. Aqui, por exemplo. Essa vela aqui. Vocês veem ela subindo, certo? Olha esse gap aqui, logo após uma vela verde. Alta probabilidade. É um gap de alta probabilidade em um movimento de continuação. Olha como o mercado se esforça para chegar nele e não chega. Por quê? Abaixo dele tem outra alta probabilidade aqui, ó. Visto esses paviozinhos aqui? Esses paviozinhos são um bloco. Ó. Esses paviozinhos aqui, ó, são um bloco. O inverso disso. Vou colocar em cima. Esses pavios aqui são um bloco. Olha o que é que eu tenho aqui. Depois desse bloco, eu tenho um gap. Ou seja, isso aqui é uma alta probabilidade. Poxa, David, beleza, bacana. Interagiu numa alta probabilidade. Caiu, formando aqui basicamente uma baixa probabilidade. Eu posso pegar? Ora, é o inverso do modelo pão com manteiga. Será que pode? Será que não pode? Fica a pergunta para que os senhores busquem essa resposta durante seus estudos. Na próxima aula eu trago essa resposta. Mas vamos lá, continuando. Foi lá, interagiu nesse alta probabilidade, começou a confirmar aqui. Para que você vai querer comprar? Se você sabe que você está em uma região premium. Aqui abaixo, veio até abaixo disso, subiu, gap aqui, eu sei que isso aqui é um baixa probabilidade. Ó. Bem aqui. Não formou gap, baixa probabilidade. Interagiu, formou gap, formou. Alta probabilidade. De quê? De compra. Stop aqui ficaria interessante. Pavio faz o estrago, mas o corpo conta a história. Interage, busca níveis de patamares premium, como por exemplo aqui. Esse modelo é para 20 pips. Basicamente aqui, ó. 20 pontozinhos. Basicamente aqui, ó. É basicamente um modelo de 1 para 1, tá? Esse modelo de pão com manteiga. Só que a gente vai lá e bota um 3 para 1 nele, porque ele vai muito fácil. Ou em um ponto de liquidez muito fácil ali na região premium. Tá lá, 3,81. Nesse mini gap aqui, tá lá, 5,34. Baixa probabilidade, o mercado não volta para interagir, tal. Tá aqui. Vral. Outro modelo aqui, ó. Baixa probabilidade.
não tem o gap. Interage, tem o gap aqui, ó. Esse gap aqui é o quê? É um gap de alta probabilidade, pessoal. É um gap que vocês podem estar usando ele. No fechamento aqui mesmo, ou até mesmo acima de 50%, por ser um void, ou acima de 50%, lá nos 75%, buscando um 3 para 1, ele vai. Eu sei, já está lá para lá do horário, tá? Já está lá para lá do horário, sem problema nenhum. Só para que vocês vejam o modelo acontecer. Então busquem esse modelo, procurem esse modelo para que ele apareça para vocês. Fechou? Tamo junto. Pão com manteiga é basicamente isso que vocês vão procurar. É uma modelagem de mitigation block barra propulsion block barra bloco de ordem normal. São a junção de dois blocos. São a junção de dois blocos. Então aqui fica uma pergunta para que vocês entendam. Será que eu preciso ter especificamente um baixa probabilidade inicialmente e depois um alta? Será que eu não posso ter primeiro um alta, depois um baixa probabilidade? Eu dei a resposta durante a aula. É só você rever essa aula e voltar para analisá-la com mais calma, tá? Repito, sejam operadores que são fazedores. Não sejam operadores aprendedores. Busquem aprender e fazer. Aprendam e façam. Aprendam e façam. Repito, aprendam e façam. Nessa aula aqui tem uma joia muito rara, tá? Repito, nessa aula aqui, durante essa aula aqui, eu entreguei um código, vamos dizer assim, nas entrelinhas. Quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja. E quem tem cérebro reassista essa aula, para que vocês consigam achar esse código que eu deixei no meio dessa aula. Estou a falar por vocês por enigma. Estou a falar para vocês por enigma. Encontrem a peça do enigma que eu soltei dentro disso daqui. Tem uma peça muito forte do enigma dentro disso daqui, pessoal. Então procurem. Achem. Claro, lá no futuro eu vou dizer, mas dentro dessa aula aqui tem uma peça muito fundamental do enigma. Tamo junto, valeu, é só o começo. Forte abraço para vocês.